nasci num lar onde os meus pais, eles eram separados. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 2 anos de idade. Meu pai, em seguida, logo se casou com outra mulher que tinha outros 2 filhos. Nós tínhamos praticamente as mesmas idades e nesse meio tempo eu não tive convívio nenhum com a minha mãe. A minha mãe, meu pai, ele proibia a minha mãe de ver a gente. Situações assim bem constrangedoras para mim, porque já chegou de acontecer do meu pai mudar a gente de escola quando ele descobria que a minha mãe estava nos vendo na escola e tudo mais. E foi um momento muito difícil para mim, porque eu ainda mamava na minha mãe quando minha mãe se separou do meu pai. E eu acredito que se a minha mãe estivesse comigo, tudo seria diferente. Eu cresci não tendo amor de mãe, nem do meu pai, porque o meu pai trabalhava muito. Meu pai, ele saía de casa às 6 da manhã e voltava às 7 da noite. Quem cuidava da gente, né, de mim, do meu irmão, era a minha irmã, até o momento em que ela veio morar com a minha mãe, porque ela teve situações, brigas com a minha madrasta e com a filha dela, então ela resolveu morar com a minha mãe. E quem cuidava da gente era o meu irmão. Meu irmão, ele é 3 anos mais velho do que eu. E a gente só tinha um convívio, eu e ele. Meu pai não ficava em casa, não dava amor, atenção pra gente. E nós crescemos assim. Na minha adolescência, com a ausência da minha mãe, eu sofri muito na escola, porque tinha Dia das Mães, tinha momentos na adolescência e momentos na vida de uma mulher que eu precisava da minha mãe e eu não tinha ela ali comigo. Durante esse tempo afastado da minha mãe, a minha mãe, ela desenvolveu uma doença do alcoolismo, né? Ela era alcoólatra, e isso me fazia sofrer mais, porque o meu pai xingava ela pra mim, falava que ela não ligava pra mim, que ela só ligava pra bebida, pra festa, pra homem. E foi essa a imagem e a visão que eu tive da minha mãe até os meus 18 anos. Quando eu completei 17 anos, foi quando eu comecei a me aproximar mais da minha mãe, quando ela mudou para Santa Maria. E o meu pai, ele sempre me privou muito de tudo, ele nunca me deixou fazer nada. E ele era muito rígido, muito difícil, muito ignorante. E vindo passar finais de semana com a minha mãe, eu me sentia melhor. A minha mãe, por ela beber, por ela sair, ela deixava eu fazer tudo o que eu queria. Tatuagem, piercing, namorar, fazer tudo o que eu queria, ela deixava eu fazer. E com os meus 18 anos, eu decidi vir morar com a minha mãe. Na verdade, eu vim passar um final de semana na casa dela e eu não voltei mais para casa. Porque dentro do ambiente onde eu morava, tinha muitas brigas, né? A minha madrasta, ela judiava de mim, do meu irmão, e ela passava até a colocar nome, né, nos alimentos dentro de casa, diferenciando nós dos filhos dela, né? E isso era algo que me revoltava muito, e a minha mãe não podia fazer nada porque ela meio que não tinha autoridade para isso, pela vida que ela levava. E eu vindo morar com a minha mãe, eu comecei a namorar. E logo em seguida, eu já fui morar junto com o meu primeiro namorado, que era um menino que ela conhecia desde criança, então para ela era algo normal, né? E aí a gente foi crescendo, eu tive um relacionamento durante aí uns 4 anos com ele, e nesse relacionamento foi onde teve muita traição, muitos vícios também, muita bebida, muita bagunça, e eu achava um refúgio ali. Eu me via bem, eu me sentia bem, e dentro do ambiente onde eu estava com a minha mãe, ela tinha um marido onde ele era alcoólatra também, e ele batia nela, e era um ambiente totalmente destruído, onde ele usava droga na nossa frente. Após vários
vários copos de cachaça, né, que eles bebiam, era cachaça mesmo, ele já se alterava e sempre partia para agressão, e eu não podia fazer nada, ficava desolada, e onde eu encontrava refúgio era na casa do meu namorado, né, onde eu sempre fiquei. Nesse tempo, aonde eu fiquei morando com ele, foi aonde a minha vida totalmente perdeu o rumo, porque eu larguei os meus estudos, eu parei de estudar e eu vivia só para aquilo. Eu vivia pelo meu relacionamento, né, muito nova e totalmente inexperiente, mas eu vivia ali para o meu relacionamento e para minha vida de bagaceira, de bebida, de droga. Saía de segunda a segunda, né? Só ele trabalhava, eu não trabalhava, eu literalmente tinha enterrado os meus sonhos, eu não fazia nada da vida. E esse relacionamento, como eu falei, ele resultou várias traições, né? Onde ele me traía, mentia pra mim, ali eu fui me frustrando bastante. Dentro desse relacionamento eu tive muitas amizades, né? Amizades que me induziram a fazer várias coisas e amizades que ele me traía com essa amizade específica, né? Ele, na minha cama, dentro da minha casa, né? Da nossa casa no tempo, ele ficava com ela. E aí foi quando eu conheci o pai do meu filho, né? Que a gente teve um relacionamento de 2 anos, foi tudo muito rápido. Nesse segundo relacionamento, novamente, bem recentemente eu fui morar junto com ele, porque eu não conseguia ficar sozinha. Eu era literalmente dependente emocional de pessoas, de amizades. Dentro desse relacionamento, com 2 meses, eu engravidei do meu filho, que foi a parte mais difícil da minha vida, onde eu não me via tendo um filho, onde eu não acreditava que aquilo tudo estava acontecendo, mas em toda a euforia eu só aceitava a situação. Esse outro relacionamento foi um relacionamento de muita traição também, muita mentira envolvida, onde eu comecei a sofrer muito, porque a pessoa que eu me relacionei, ele já era um homem, 11 anos mais velho do que eu, e foi onde eu descobri que o que eu tinha sofrido não era nada, o que eu tinha passado na minha casa, e eu me culpava muito por ter saído da casa do meu pai, porque talvez se eu não tivesse saído, nada disso estaria acontecendo naquele momento, né? E foi onde eu me entreguei totalmente à droga, né? Eu sempre, quando eu tava no mundo, eu sempre gostei muito de rave, né? De house também. E foi ali onde eu comecei a descobrir drogas que eu nunca tinha usado, né? LSD, MD, maconha. Foi onde eu comecei a me perder, né? Mesmo grávida, eu ainda continuava fazendo tudo isso porque eu queria estar do lado da pessoa, né? Eu queria que a pessoa estivesse ali comigo. E a partir desse momento de quando eu engravidei, a pessoa começou a me rejeitar. Eu já não servia mais, eu já não servia mais para sair com essa pessoa, não servia mais para estar junto com essa pessoa. E eu comecei a fazer todas essas coisas para participar, para estar junto, para ter um vínculo, né? Para ter o amor que essa pessoa disse que eu tinha. E essa pessoa começou a me deixar sozinha, me largar, passar noites e noites fora. E a minha gravidez, ela foi muito complicada, porque foi muito conturbada. Era muita briga mesmo, era muita discussão. Eu nunca tive um dia em que eu estava grávida do meu filho, onde eu pudesse repousar, eu pudesse dormir em paz. Eu não dormia. Dentro disso tudo, eu comecei a desenvolver ansiedade, onde eu tremia, tinha muita palpitação, falta de ar, e eu não tinha ninguém, porque a minha mãe ainda estava nessa doença do alcoolismo,
Ela bebia todos os dias, ela dormia para beber e acordava para beber, e eu não tinha ninguém. Eu tinha a minha irmã, onde ela conversava comigo, me dava alguns conselhos, mas ela tinha a vida dela, ela já era casada, já tinha a filha dela também, então foi um tempo muito difícil para mim. E eu passei a tentar me matar com meu filho na minha barriga. Muitas vezes, sozinha em casa, eu ia na cozinha, pegava a faca, segurava, olhava pra mim no espelho, olhava pra minha barriga e eu não acreditava que aquilo estava acontecendo em mim. Eu só queria que essa dor acabasse. Eu só queria que tudo acabasse. Eu não queria mais viver, eu não tinha mais vontade de viver. Tentei tirar minha vida uma vez com o meu filho, pela segunda vez tomando vários remédios diferentes para ver se aquilo tudo acabava, se cessava, e passei a me cortar. Eu só queria que tudo aquilo acabasse, que tudo passasse. Quando meu filho nasceu, eu achei que tudo seria diferente. Eu continuei com essa mesma pessoa, totalmente dependente emocional, só queria a atenção dela a todo instante, a todo tempo. E essa pessoa, ela começou, dentro da minha gestação toda, até o meu filho nascer, a me proibir de ver a minha família. Ele confiscava o meu celular, era totalmente um relacionamento abusivo. O pensamento dele só era que eu não conseguisse mais ninguém, que eu não tivesse mais ninguém, que eu era podre, que eu era um lixo, que eu não merecia nada, e que o intuito dele comigo era só fazer mais filhos. E quando meu filho nasceu, foi quando começou a agressão, né? Por ciúmes porque eu voltei o meu corpo anormal, ciúmes porque eu conseguia sair na rua, porque quando eu estava grávida do meu filho, eu ficava dias sem ver a rua, sem sair, porque eu ficava dentro de casa sem ter vontade nenhuma. E quando eu comecei a sair com meu filho, levar ele para consulta, fazer as coisas que tinha que fazer por ele, ele dizia que eu tinha homem, que eu estava precisando de homem, que toda pessoa que eu olhasse, alguém que eu olhasse, ele me dizia que era porque eu queria aquela pessoa. E isso só foi piorando cada vez mais. Quando meu filho tinha 1 mês, mais ou menos, na verdade eu não tive resguardo, né? Ele quebrou o meu resguardo, porque ele saía muito, bebia, chegava bêbado, com cheiro de bebida pra dormir do meu lado e do meu filho. Ele queria que eu servisse ele na hora que ele queria. E quando meu filho completou 1 mês, eu tive uma depressão pós-parto. Eu não conseguia aceitar ele. Eu não conseguia aceitar que ele fosse meu filho. E eu não conseguia cuidar dele, eu não conseguia lidar com a situação, porque eu só queria me livrar. Esse era o meu sentimento. E aí, a minha mãe, mesmo no alcoolismo, ela tentava me ajudar, ela tentava cuidar do meu filho junto comigo, só que eu não reconhecia ele como meu filho. Eu não conseguia ver o Arthur como meu filho, porque pra mim ele era um peso. Eu achava que, meu Deus, por que isso tudo tá acontecendo comigo? Por que a minha vida tá desse jeito? E esse mesmo relacionamento com o pai do meu filho, ele começou a se relacionar comigo e com outra pessoa. Ele dormia um dia na minha casa e um dia na casa dessa pessoa, que hoje ele está casado com ela. E eu decidi nesse dia ir embora de casa, desempregada, sem ter como pagar aluguel, sem querer ir para casa dos meus pais, envergonhada, porque eu sabia que não era aquilo que os meus pais queriam para mim, mesmo com toda a minha família conturbada. O meu irmão, que foi quem me criou, ele sempre conversava comigo, sempre falava para mim que não era isso. E eu tinha muita vergonha. Então eu me mudei
para morar sozinha, eu e o Arthur. E ali foi onde eu me afundei na depressão. Na depressão eu comecei... Nem acordava. Eu tomava remédio para dormir direto, o tempo todo. Eu não queria acordar, sabia que meu filho precisava de mim. Mas eu só queria morrer, não queria mais nada. Quando, nessa casa que a gente estava morando, uma amiga minha, ela estava sempre muito perto de mim, que é a madrinha do meu filho, e ela sempre falava pra mim que acreditava em mim, que eu era isso, que eu era aquilo, só que eu não acreditava. Porque depois que eu terminei esse relacionamento, ele ainda começou a me perseguir, começou a usar meu filho, dizendo que ia tomar ele de mim, que eu não merecia, me xingava de nomes horríveis, porque eu não merecia ninguém, nem meu filho. E eu aguentei muitas situações porque eu tinha muito medo do meu filho crescer do jeito que eu cresci, com a ausência de alguém, seja de pai, de mãe. Eu sofri muito com isso, então eu sei o quanto isso é difícil, muito difícil. E eu aguentava tudo por ele, tudo. Às vezes, as pessoas olhavam pra mim e pensavam que eu tava bem em algum lugar que eu tava, que eu passava. Mas quando eu chegava em casa, eu desabava mesmo. O meu estresse era tão grande que meu filho bebezinho, até recém-nascido, eu já cheguei a bater nele, né? Bater no meu filho, porque eu pensava, por que comigo? Por que ele tem que estar comigo? Por que eu tenho que suportar tudo sozinha se eu não coloquei ele no mundo, se eu não fiz ele sozinho? Meu filho, ele até hoje tem uma ausência de pai, né? Naquele tempo, na minha cabeça, eu não era capaz. Eu não era. Eu cheguei a pesar 45 quilos, irreconhecível mesmo, porque eu não comia, eu não dormia e às vezes eu até cheguei a desmaiar porque eu amamentava o meu filho e ele precisava de uma sustância, ele precisava de uma força e eu não tinha para dar para ele. E graças a Deus foi um tempo em que eu comecei uma terapia com a bispa Laureni. Eu comecei uma terapia com ela. Foi ali onde eu me encontrei. E tudo que eu passei, eu entendi por que eu estava passando. Foi só com ela que eu consegui contar coisas que eu nunca contei pra ninguém. Coisas horríveis, abuso que eu já sofri dele mesmo na minha casa, muitas situações que eu nunca tive coragem de contar pra ninguém. Foi ali que a minha mente expandiu. Eu me aproximei mais da minha mãe, mesmo com toda dificuldade, porque quem conhece eu e a minha mãe sabe que a gente tem um temperamento muito igual. Nós somos iguais, literalmente. E foi ali onde eu consegui me aproximar da minha mãe. Consegui ter um relacionamento bom com a minha mãe. Tentava ajudar ela da forma que eu conseguia. Eu recebi um direcionamento da bispa para se mudar para a casa da minha mãe, mesmo ela ainda sendo alcoólatra, para me ajudar e para ajudar minha mãe. E ali foi onde eu fui cada vez me aproximando mais da minha mãe. A gente conseguia ter diálogo, a gente conseguia ter conversa. Eu mesmo diversas vezes já fui buscar ela no chão, jogada no chão, na rua, em bar, em confusão, em tudo. E ela conseguiu se livrar do relacionamento que ela tinha com esse cara que batia nela. Foi onde a gente conseguiu mais ainda se reaproximar e ser o apoio uma da outra mesmo. E graças a Deus, né, e a uma pessoa muito especial que a minha mãe conheceu aqui no nosso ministério Sara Nossa Terra,
que nos apresentou o AA, né, que é um sistema de tratamento de alcoólicos anônimos. E a partir desse momento, a minha vida e a vida da minha mãe começou a mudar. E assim, automaticamente, né, com a glória de Deus, eu também fui melhorando, porque eu vi ela como um exemplo na minha vida, porque ela não desistiu. E quando eu vi aquilo, o esforço dela, porque ela era muito dependente mesmo, quando eu vi o esforço dela, eu me sentia mais forte. Dentro de casa eu tinha um exemplo. E quando ela começou a mudar, automaticamente nosso relacionamento também começou a mudar. O relacionamento afetivo dela com o meu filho, uma ligação muito forte. E isso fez a gente ser mais ainda próximo. Essa pessoa muito especial, assim como eu falei, ela levou a célula para nossa casa. A nossa casa, ela virou a Arca da Aliança. Então, eu não estava no ministério, mas eu estava ali sempre vendo nas quartas-feiras, nas células, né? Ouvindo, às vezes, ou vendo o que estava acontecendo. E eu comecei a me interessar por isso. E decidi participar da célula. E comecei a participar e não faltava uma. Estava sempre ali, junto com a minha mãe, junto com o esposo dela. Até quando eu decidi vir para a igreja um dia visitar. Eu vim, e aí quando eu cheguei aqui, eu fiquei meio assim, meio tímida, meio com vergonha. Mas eu vi que era mais do que a expectativa que eu tinha na célula. E foi algo que ela sempre me incentivava, minha mãe, né, por já ter ido para o Revisão de Vidas, e ela sempre me incentivava, sempre me chamava, e eu estava sempre aqui. E aí a gente entrou ali de acordo, a gente avistou uma equipe, né, pessoas que também são muito especiais na minha vida, e a gente decidiu entrar nessa equipe. E quando a gente entrou nessa equipe, eu estava ali meia destacada, assim, e aí essas pessoas foram me entrosando, me trazendo para perto, e foi aonde acendeu uma chama no meu coração, que ela já havia sido acesa há uns 5 anos atrás. Eu já tinha feito meu revisão de vidas, eu já tinha sido líder da Sara Nossa Terra, mas em outro lugar, no Gama. E aí essas pessoas foram bênção de Deus na minha vida, porque elas fizeram reacender a chama que tinha no meu coração. E foi ali aonde eu senti mais e mais vontade de estar no ministério. E foi aonde eu fui me curando, aonde Deus foi me tratando, aonde Deus foi transformando a minha vida, através da vida da minha mãe e através de mim mesma. Foi onde eu me senti acolhida, e desde o primeiro momento, onde eu renovei o meu revisão de vidas e o meu batismo, era o que eu pedia para Deus, para Ele preencher o vazio que tinha no meu coração, o vazio que tinha dentro de mim, porque eu sabia que festas, amizades, relacionamentos, nada disso poderia preencher, nada disso ia preencher o que tinha aqui dentro, porque a gente tem um vazio do tamanho de Deus, e era só isso que eu pedia a todo instante, para que Deus pudesse preencher o vazio do meu coração. E foi isso que Ele vinha fazendo. Foi um processo muito longo, de aí quase uns 2 anos na igreja, para eu me tornar líder de célula novamente, para eu me sentir acolhida, para eu me sentir amada, para eu me sentir suficiente em todas as áreas da minha vida. Hoje eu posso dizer que o meu filho, ele é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, porque se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria entendido o propósito de Deus na minha vida. Hoje a relação dos meus pais é extremamente, eu falo que é extraordinário, porque a minha mãe ela é casada e o meu pai frequenta a casa dela. A gente passa Natal juntos, a gente passa Ano Novo junto, aniversário, toda data comemorativa a gente tá junto. E hoje eu consigo expressar os meus sentimentos melhor depois da depressão, depois que Deus me curou. Hoje eu consigo amar as pessoas, hoje eu consigo ver bondade, eu não vejo só maldade em todo mundo. Eu consigo ver que Deus, Ele realmente me transformou de uma forma inexplicável. Hoje eu lidero pessoas, eu tenho uma discípula que ela passa pela mesma coisa que eu passei,
E é muito gratificante estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, vivendo experiências novas a cada dia, Deus falando comigo a cada dia. E hoje entender que eu não dependo de pessoas, eu dependo de um Deus que sempre está comigo, que nunca me abandonou, mesmo no momento em que eu questionei, em que eu reclamei, que eu murmurei. Hoje eu entendo por que eu passei isso tudo. Hoje eu tenho meu filho no altar, que ama o Arena, que ama a bateria, né? Que a gente fica morrendo de rir lá em casa, que a gente chega da igreja mesmo, culto de domingo ou culto de Arena, nós chegamos e ele, mãe, nada poder, que é a música do Arena, né? E coloca lá na televisão e ele canta e ele dança e aí a gente comprou uma bateria para ele e ele toca bateria. Ele ama estar na casa de Deus. E eu sou muito grata eternamente a Deus, porque Ele transformou a minha vida. E assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Você que está aí assistindo esse vídeo agora, que já passou alguma situação, em algum momento você pensou que você dependia de relacionamentos, de amizades, que você entenda que nós só dependemos de um Deus que Ele supre todas as nossas necessidades, um Deus que Ele preenche o vazio que está no nosso coração. E Ele só quer a gente mais feliz, Ele só quer a gente bem. Ele não deseja que a gente fique mal como pessoas, como o homem deseja. Ele deseja que a gente só cresça, que a gente seja feliz. E é isso.